E tem mais, a Mondex, o Grupo Master e a Motorola diz que daqui para mais uma década é a grande revolução financeira do momento. E as empresas estão acreditando e estão investindo. Por quê? Porque será bom para a saúde. Imagine você que tem plano de saúde, tem tua carteirinha e precisa pagar o teu plano e guardar o comprovante. Mas se o dinheiro físico saiu de circulação, tua conexão é bancária. Se tu tem um chip, não precisa mais andar com cartão. Por quê? Teu chip é o teu cartão inteligente. Quando passar a Scania na tua pele que lê, lá está o medicamento que você toma. O médico que te atendeu. Se atrasou teu plano, se está tudo em dias, sem precisar de documento. Lá já não utiliza mais SIC, carteira de identidade nem habilitação. É só um cartão. Em um cartão, na Europa, já está tudo inserido. Tua carteira de habilitação, tua identidade, teu CPF, tudo inserido em um só cartão. Teu cartão de crédito e de débito, onde você recebe teu valor, tudo num chip. Num cartãozinho plástico. O plano é audacioso. É para tirar e você ser o teu próprio cartão inteligente. É bom para a saúde pública. É bom para a polícia. Porque vai conseguir controlar os ladrões. Já imaginou? Um bandido com todas as suas informações inseridas num chip consegue ser rastreado. E será bom para a segurança pública. Será bom, senhoras e senhores, para as faculdades. Porque as tuas informações estão inseridas em você. É só passar uma Scania e ler. Todos vão aplaudir o plano. Será satisfatório. Vai eliminar o roubo, a pirataria. Porque todos vão ter que pagar imposto. A Receita Federal vai gostar. Porque a sonegação fiscal vai diminuir. Então o plano é audacioso. Será bom para todos. E vamos ser honestos. A tecnologia é boa, irmãos. Muito boa. A tecnologia é satisfatória. Tablet, TV digital, laptop, com muita tecnologia, são coisas satisfatórias demais. Muito bom para nós. E nós estamos vivendo a época do grande avanço tecnológico. Lá em Santos, não sei se aqui em São Paulo, não peguei o território ainda, se tem. Eu sei que eu tive num território em Santos, lá, varão, que tudo lá é monitorado. E transmitindo direto para a Secretaria de Segurança Pública. Você passa nas esquinas, câmeras te focalizando, ligada a uma central. E tem alguém lá, no gabinete da Segurança Pública, vendo tudo o que está acontecendo no território. É sério. Aqui em São Paulo mesmo tem muitos lugares rastreados, lançando para um sistema. Mas o governo é audacioso. Satanás pretende, irmãos, através dos satélites espalhados no mundo todo. Esse critério de Big Brother, isso é nada mais, nada menos do que o mundo virtual. Que já acontece na América, em países de primeiro mundo. O mundo rastreado por alguém. O ser humano está caminhando para ser rastreado, vigiado por alguém. Quando Deus mostrou a Daniel um chifre com olho de homem, Deus estava mostrando que no fim dos tempos ia se levantar um grande imperador, que ele teria um poder controlador visual, que ia visualizar tudo em tempo real. Por isso que um chifre com olho e uma boca que falava grandiosamente. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Daniel capítulo 12, versículo 4, a Bíblia fala, Daniel sela, Deus dizendo para Daniel, porque não é para agora, é para o fim dos tempos. No fim dos tempos o saber se multiplicará. A palavra saber, ciência e conhecimento é a mesma coisa. Deus estava dizendo, no fim dos tempos o conhecimento vai se multiplicar. Irmão, e que geração é essa do grande avanço tecnológico a não ser a nossa? Somos países de terceiro mundo. E veja as maravilhas que a tecnologia traz para nós. Não se engane, isso não está distante de acontecer.
O anticristo na Bíblia Sagrada, Cristo, os profetas, os apóstolos, gritou para nós de forma profética, nos despertando da chegada dele. No capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25, 26 e 27, fala de dois príncipes. Um com letra minúscula e outro com letra maiúscula. E diz a Bíblia, ele fará um tratado de paz com muitos por uma semana. Na metade da semana rompe o pacto. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Quando a Bíblia diz que ele fará um tratado de paz quando ele fará um tratado de paz com muitos por uma semana, está falando da 70ª semana de Daniel. Está falando da última semana. A semana que é conhecida como tribulação e grande tribulação, que é a grande angústia de Jacó, onde os juízos impenitentes há de descer. Com muitos, refere-se à nação de Israel. Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, os profetas gritam. Mas no Novo, a gente tem muitas referências, muitos despertamentos espirituais. Jesus, no capítulo 5 de João, versículo 43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam. O outro vem em seu próprio nome, a ele vocês receberão. Jesus estava falando do anticristo. Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 18 e 19. O apóstolo diz assim: filhinho, é chegada a última hora. E como ouviste que vem um anticristo, muitos anticristos têm saído pelo mundo, pelo que conhecemos que é já a última hora. Versículo 19, ele sai do nosso meio, mas não é um dos nossos, porque se fosse, ficaria conosco. Isso é para se cumprir o que diz as Escrituras. Apocalipse capítulo 6, fala de 4 cavaleiros. Só que, dentre os 4, a Bíblia fala do cavalo branco, do vermelho, do preto e do amarelo. Só que o cavalo branco do Apocalipse 6 não é Jesus. Eu já ouvi um pregador, eu estava em um congresso, estava na retaguarda de um obreiro, e ele pregando empolgado, dizendo que era Jesus. A Bíblia Thompson dá uma referência errada. Se você tiver uma Bíblia Thompson, se você ler Apocalipse 6, ela vai apontar para o versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse. Isso é uma referência errada. A Bíblia, o Dr. Thompson e seus intérpretes não foram felizes nisso aí. A Bíblia pentecostal, a Bíblia corrigida, dá uma referência legal. Você pode pegar o rodapé da Bíblia pentecostal que ela te explica o assunto. O Apocalipse só tem 22 capítulos. Dentre os 22, só 2 vezes aparece 2 seres que estão em cavalos brancos. Um no capítulo 6 e outro no capítulo 19. O do capítulo 6 não é Jesus, é o anticristo. Veja o que é que diz o texto. Eis um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não é Jesus. Cavalo branco fala de uma falsa paz. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, Paulo diz: quando vê falar de paz, eis que vem uma repentina destruição. Falsa paz. Primeiro período da tribulação, 3 anos e meio. O anticristo engana as pessoas. O arco fala do alcance da sua conquista. Aquele olho que Daniel viu no chifre do capítulo 7, versículo 8. A coroa, Apocalipse 13, o grande dragão, o próprio Satanás, lhe dará seu poder e seu trono na besta do Apocalipse. Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Do versículo 1 do capítulo 13 até o 10, fala do anticristo, besta que sai do mar. Mar na Bíblia representa povos e nações. Só que do versículo 11 até o 18, também fala do falso profeta. Eu estou dizendo que Apocalipse 13, o capítulo todo é dividido em 2 etapas. Do versículo 1 ao 10, fala do anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 2, da segunda epístola aos Tessalonicenses.
versículo 3 e 4. Só que do versículo 11 até o 18 fala do falso profeta. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, mas falava como um dragão. Fala de 2 períodos. Chifre, semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Fala do primeiro período, falso profeta é um cordeiro. Prepara caminho para o anticristo, querendo convencer a nação de Israel de que ele é o Cristo. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, o falso profeta prepara caminho para o anticristo. Enquanto o anticristo está no meio das grandes nações, porque quando a Bíblia fala de mar, escuta isso aqui, quando a Bíblia fala de mar, fala de povos e nações. Só que quando a Bíblia fala de terra, também fala de povos e nações. Só que quando a Bíblia fala a besta que saiu do mar, a Bíblia está dizendo a besta que saiu do meio dos ricos, do meio dos poderosos. Quando a Bíblia diz a besta que saiu da terra, saiu do meio das nações pobres, daqueles que não têm poder influenciador. Então, enquanto o anticristo está no meio das nações poderosas, traçando o seu governo político, influenciador, todos encantados com a sua ciência, o anticristo tem solução para a pirataria, tem solução para a sonegação fiscal, tem solução para o problema das igrejas. Vai criar uma só igreja, a igreja apóstata. Ele resolve o caos religioso, o caos financeiro, o caos político, ele resolve. Todos se encantam com ele, porque a sabedoria do anticristo não é terrena. A sabedoria do anticristo é diabólica. O anticristo é o próprio Satanás humanizado. É um homem que Satanás vai se introduzir nele. Então a ciência dele é diabólica. Todos se encantam com ele. Enquanto no mundo político todos estão encantados, o falso profeta surge dizendo, ele é o Messias. Ele tem solução para vocês. Esse aí é aquele que foi anunciado pelos profetas. Isso é sério que eu vou te dizer. A Bíblia sempre fala do fim desde o princípio. Jacó, nos últimos dias de sua vida, debruçado sobre seu bastão. Gênesis capítulo de número 49. Ele chama os patriarcas, seus filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Ele começa a abençoar os patriarcas. Aquilo que Deus usa Jacó para proferir sobre seus filhos, Deus torna em verdade. Só que há 2 profecias que se destacam. Uma é a de Judá. Ele olha para Judá e diz, Judá, o cetro não se afasta de você, até que venha Siló. A palavra Siló significa a quem pertence o cetro, a quem pertence o domínio. Jacó estava dizendo, de ti vai sair o Messias, aquele que o cetro estará sempre na sua mão. Ele vai governar e todas as nações se prostram diante dele. Jacó estava profetizando que Jesus viria da tribo de Judá. Só que quando ele olha para Dan, a profecia é interessante. Ele olha para Dan e diz, Dan, tu julgarás os teus irmãos. Dan é serpente no caminho, víbora na vereda. Morderás o calcanhar do cavalo e derrubarás o cavaleiro por detrás. Serpente, no Antigo Testamento, em Gênesis, é uma referência a Satanás. Serpente no Apocalipse, referência a Satanás. E eu vou revelar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu. No capítulo 7 do Apocalipse, quando Deus está assinalando os 144 mil, que os testemunhas de Jeová diz que são os únicos que vão para o céu. Quando Deus está assinalando, Deus exclui a tribo de Dan. Deus pegou Dan e tirou, e substituiu pela